Olá, sejam muito bem-vindos à Hack and Roll Academy. Eu me chamo Maicon Vitali e hoje iremos dar continuidade à série sobre engenharia reversa de aplicações Android. Portanto, puxe uma cadeira, tire o seu chapéu e lembrem-se, hacker, hackeia. Toasty! Olá, sejam muito bem-vindos. Nessa série sobre engenharia reversa de aplicações Android, nos últimos vídeos nós vimos como instalar o Frida tanto em um dispositivo que possua root, quanto em um dispositivo que não possua root. Caso você não tenha visto ainda, basta ir no canal e acompanhar os vídeos. E agora que nós temos o Frida instalado e a execução no aparelho, nós vamos começar a identificar algumas ferramentas que nós podemos ter. E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês o Frida Tracer, que é uma ferramenta para você fazer o trace de funções nativas das aplicações Android. Então vamos nessa. Bom, como eu havia falado, nós vamos falar sobre o Frida Tracer, que é uma das ferramentas que vem junto com o Frida Tools, e ela é responsável para você fazer o trace dinâmico das chamadas de funções. Ela é semelhante ao comando ltracer no Linux, para quem já é familiarizado com isso. Então a gente consegue pegar dentro de uma biblioteca nativa, por exemplo a libc, e interceptar qualquer chamada que nós quisermos através do Frida Tracer. Então vamos ver quais são os comandos que essa ferramenta tem. Basicamente nós temos aqui o modo de conexão, que você pode fazer a conexão ou através da USB, como nós vimos anteriormente no vídeo anterior, para confirmarmos que o Frida está em execução, a gente dá um Frida PS, e como nós acessamos o Frida através da USB, nós colocamos o traço U maiúsculo, para identificar que a aplicação ela tem que conectar no Frida através da porta USB ligado no aparelho. Mas, para quem quiser, também é possível fazer uma conexão remota no aparelho. Você pode especificar um host, uma porta, e passar o parâmetro traço R para você conectar remotamente nesse Frida. Porém, fica um tanto quanto lento. O traço U através da USB é muito mais rápido. Então nós podemos explicar quais são os targets, qual é o target que nós temos, que é a aplicação. Se você colocar, por exemplo, um traço F e o nome do pacote, ele vai dar um spawn no pacote, ou seja, ele vai rodar a aplicação e vai fazer o attach nela, e vai anexar essa aplicação. Se a aplicação já tiver em execução, ele vai matar o processo dela e rodar ele novamente. Se utilizarmos o F maiúsculo, por exemplo, ele vai anexar na última aplicação que você abriu, na aplicação que está na tela frontal do aparelho. Você também pode anexar numa aplicação que já está em execução, utilizando o traço N e passando o nome do pacote, o nome do pacote da aplicação, ou você pode também anexar através do PID, do Proxy ID, que é o identificador do processo que a gente pega ou pelo Frida PS ou pelo comando PS dentro do shell. Então aqui nós já temos como é que nós vamos conectar, por exemplo, através da forma USB, e um exemplo seria utilizar o traço F para identificar qual é a aplicação que nós queremos executar. Então nós vamos utilizar vários mecanismos para identificar quais são as rotinas que nós queremos ou não fazer esse monitoramento, fazer esse tracing. Para isso nós temos vários argumentos. Por exemplo, o argumento I maiúsculo serve para você conseguir fazer o tracer de todas as funções exportadas dentro de um módulo específico. O módulo aqui, por exemplo, seria libc.so, que é a nossa biblioteca. Se você colocar um traço I maiúsculo, libc.so, o que ele vai fazer ele vai tentar fazer o trace de todas as funções existentes dentro da libc, o que torna o processo muito lento e muitas vezes pode até crashar a execução da sua aplicação. Se você não quiser fazer de uma biblioteca inteira, você pode utilizar o I minúsculo para especificar qual é a função que você quer. Existe uma forma de você especificar uma função dentro de uma própria biblioteca, ou se você tiver, por exemplo, uma função write em várias bibliotecas, se você quiser interceptar todas, é só colocar traço I write, que ele vai pegar todas as funções write disponíveis e vai fazer o tracing delas. O traço A serve para você fazer o tracing dentro de um offset específico. Algumas bibliotecas, ou praticamente todas as bibliotecas, possuem funções internas e essas funções elas não são exportadas. Vamos supor, a libc tem o endereço dela que possui uma função, essa função sequer tem nome porque ela não é exportada, mas você sabe o endereço dela. Se você colocar traço A, libc.so e o endereço daquela função em hexa, você vai conseguir fazer o tracing dentro daquela função que não é exportada. E também podemos excluir, podemos utilizar o traço X para poder excluir um módulo por completo
ou podemos utilizar o traço X minúsculo para excluir uma função em específico. Lembrando que o Frida Tracer ele aceita diversos parâmetros de inclusão e de exclusão, sendo que a análise deles é feita em sequência. A gente vai ver no exemplo como é que funciona quando a gente utiliza múltiplos parâmetros de inclusão ou exclusão. E como exemplo de saída nós temos o traço Q, que simplesmente ele vai ser mais quiet, né? Ele não vai colorir a saída, ele não vai colocar a saída formatada. E temos o traço D, que na verdade o que ele faz? A cada chamada de função, ele já tem uma rotina padrão que imprime qual a função que está sendo chamada. Se você colocar um traço D, ele vai também colocar qual que é o módulo. Como eu falei, a gente pode colocar, por exemplo, um traço I, especificar que eu quero interceptar todas as funções write da aplicação. E quando aparecer as funções write na tela, eu não vou saber de quais módulos que ela está vindo. Então nós utilizamos o traço D para a função ser prefixada do módulo que ela foi utilizada para chamar. Então vamos ver um exemplo de como é que funciona essa cadeia de parâmetros de inclusão e exclusão na nossa aplicação. Aqui eu tenho um exemplo onde eu estou chamando o Frida Tracer, eu estou acessando pelo USB o parâmetro e eu vou rodar uma aplicação qualquer, .com.company.app. E aqui eu estou fazendo o seguinte, eu vou interceptar dois padrões de função. A gente pode utilizar o wildcard, a gente pode utilizar o asterisco na função. Ou seja, dessa forma aqui, eu vou interceptar tudo que começa com str e tudo que começa com main. Então o que ele vai fazer? Ele vai percorrer todas as bibliotecas nativas daquela aplicação e vai começar a procurar todas as funções no export table, nessas bibliotecas que começam com str e que começam com main. Por exemplo, aqui, ele vai pegar na libc 59 funções só dentro da libc, que são as funções que começam com main ou com str. Ele também vai lá na libc úteis e identificar mais uma porção de função que começa com str. E também vai ter na libúteis também, .so, algumas funções que começam com o str. Então ele vai pegar 59 funções de uma, 20 funções de outra e 20 funções de outra. Ele vai fazer o tracer desse monte de função. E o que nós queremos fazer aqui? Vamos começar a excluir. Por exemplo, eu vou colocar um traço X, que é um X maiúsculo, para excluir por completo a biblioteca libc úteis. O que vai acontecer aqui é que desse resultado que ele tem, ele vai excluir tudo que tiver na libc úteis. E depois eu ainda faço o seguinte, eu quero pegar lá da minha lib úteis e excluir todas as funções que possuem o underline nela, que possuem o underscore nela. E após ele fazer essa análise, ele vai passar em todas as funções que ele identificou através dos dois primeiros parâmetros i, que é tudo que começa com str e com main, e vai excluir tudo que possui o underline nessa biblioteca. Repare que é só nessa biblioteca. E depois ele vai pegar de todas as funções, de todas as bibliotecas, ele vai excluir tudo que termina com -L. E aqui sobraram algumas funções na libc que possui esse formato. E ele vai excluir, então, essas funções. No final, após a execução desse comando, o que ele vai fazer é, ele vai instrumentar e fazer o trace dessas 47 funções da libc e dessas 7 funções da libúteis, utilizando essa linha de comando. E o que acontece quando ele faz esse tracing? O que acontece, na verdade, é que ele cria um arquivo de script para você tratar cada uma dessas funções. Aqui está um exemplo que eu estou colocando no Frida Tracer e eu estou mandando ele interceptar dentro da libc.so o comando open. Eu estou mandando ele interceptar a função open dentro da libc.so. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar esse arquivo random libc.so open.js e esse arquivo já vem com um código pré-definido que ele vai sempre imprimir o caminho do open e as flags sempre que essa função for chamada. Repara que nós temos cores diferentes, tem amarelo, tem verde, tem vermelho. Ele utiliza isso para você conseguir distinguir a chamada entre threads diferentes. O TID aqui é o Thread ID dentro da aplicação. Então esse Open aqui, ele é diferente desse Open e eles estão em threads diferentes do contexto de execução da nossa aplicação. E como é que é esse arquivo open.js? Esse arquivo, na verdade, ele possui duas funções de callback. Ele possui o onEnter e possui o onLeave. O onEnter ele é executado sempre que essa função ela é chamada. E aqui que a gente consegue, por exemplo, colocar e imprimir quais são os argumentos. Se reparar anteriormente, ele está colocando open, pegando pathname e imprimindo qual que é o caminho que ele está mandando abrir. Aí ele coloca uma vírgula, coloca flags e imprime qual que é a flag.
E isso é feito através desse comando log, que na verdade é o primeiro argumento que tem na nossa função onEnter, que é o log que a gente utiliza para poder mandar para o console alguma depuração, alguma saída que a gente quer mostrar. Então reparamos que ele tem três argumentos. O primeiro argumento é o log, como eu falei, serve para a gente poder mandar para a saída do terminal o resultado dessa função, alguma depuração, alguma coisa. O segundo são os argumentos dessa função. A gente sabe que a função open ela possui dois argumentos, sendo que o primeiro argumento, que é o arg0, é o endereço da string, por isso que ele tem que fazer arg0.readUTF-8string. E o segundo argumento são as flags, que eu estou simplesmente imprimindo ele como sendo um inteiro. E temos um terceiro argumento aqui, que é o state. Na verdade, o state é uma variável qualquer que você pode utilizar, que ela vai armazenar o estado entre chamadas diferentes dessa função open. Vamos supor que a gente quer fazer uma contagem de quantas vezes essa função foi chamada. A gente pode pegar esse state, utilizar ela para implementar um contador, e toda vez que essa função for chamada, a gente consegue fazer essa contagem. E além disso, nós podemos utilizar, se reparar como ele tem as chaves aqui, isso aqui é um objeto JavaScript. Então nós podemos acessar o objeto dis dentro desse onEnter e também acessar o mesmo dis dentro do onLeave, caso eu queira passar parâmetros entre o onEnter e o onLeave. Se eu tenho algum argumento aqui que eu quero salvar para acessar no meu onLeave, eu posso salvar ele dentro do dis e no onLeave eu acesso ele através do dis. O interessante aqui é que, apesar de fazer trace, a função padrão dela ser fazer o tracing, a gente consegue utilizar ele para fazer algumas modificações na função e também poder alterar o endereço de retorno dela através da variável retval na função onLeave. Então vamos ver com mais calma como é que isso funciona. Eu vou passar para a nossa máquina. Aqui nós temos a nossa máquina já com o Frida instalado em execução. Se você não lembra como é que faz isso, se você não sabe como é que faz isso, vai lá atrás no vídeo sobre a instalação do Frida, tanto no aparelho com root quanto sem root. E aqui, para poder confirmar que ele está rodando, eu vou dar um Frida PS-U. E isso aqui ele mostra os processos, ou seja, ele garante que o Frida está em execução. E eu vou dar um Frida Tracer. Vai ser um -U também. Eu vou rodar do Android mesmo, compro Android Settings. Se eu rodar ele somente assim, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a parte de configurações do meu aplicativo. E como eu não especifiquei nenhuma função, ele não vai mostrar aqui o que ele está fazendo o trace, porque na verdade ele não está fazendo o trace de nada. Eu vou dar um Ctrl C aqui, repara que ela continua aberta. E se eu executar novamente, ele vai matar a aplicação e rodar ela de novo. Então vamos aqui, eu quero interceptar, por exemplo, lá na libc.so, eu quero interceptar a função open. Então eu vou interceptar na libc.so a função open. O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar um arquivo de JavaScript. Como eu falei, ele criou esse libc.so open.js e ele está com essa implementação dela aqui. Então, se eu quiser fazer algum tipo de modificação, eu simplesmente cancelo essa execução e eu consigo editar. Esse arquivo. Inclusive, aqui ele já está com a implementação do counter, que eu havia falado dentro da variável de estados. Mas a implementação padrão dele, ele vem com vários comentários. Deixa eu deletar esse padrão aqui, que eu já havia utilizado. E eu vou executar ele novamente para ele criar um vazio. Um vazio não, para ele criar um default. E esse default que ele cria, a gente pode ver que ele está com todos os comentários lá. Opa, eu deletei de novo. E esse default que ele cria, a gente pode ver que ele está com todos os comentários para a gente conseguir trabalhar com os parâmetros. Ou seja, ele fala qual que é, ele fala quais são os parâmetros e como é que a gente pode ou não utilizar ele. Eu utilizo o dis para você manter o estado dentro desse objeto local, ou seja, entre o onEnter e o onLeave. Mas a gente também pode utilizar o state, por exemplo, para você manter um estado entre chamadas de função, para, como eu falei, implementar, por exemplo, um contador. Bom, pessoal, isso aqui é um exemplo. Eu sugiro que, para quem está interessado realmente nisso, pega algumas aplicações, faz o tracer dela, fica como um exercício bacana. Pegar uma aplicação que utiliza, por exemplo, HTTPS e identificar na libssl.so quais são as chamadas que ele utiliza para cifrar e para decifrar. E o que acontece se a gente conseguir interceptar essas chamadas? Pode ser as funções SSL write,
pode ser SSL Read, mas também pode ser aquele BIO, que é Basic Input Output Write and Read. Basta você fazer um teste e identificar em alguma aplicação quais são essas funções que são chamadas. Então fica como exercício, utilizar o FreeDATracer para pegar uma aplicação que trafega os dados em HTTPS e conseguir abrir esse tráfego do HTTPS interceptando essas chamadas da libSSL que a aplicação utiliza. Valeu, galera. Por hoje é só. Abraço e Hack the Planet.